e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui no canal do Capitalismo Consciente na Prática. Eu sou a Juliana e este é mais um capítulo da nossa querida websérie Capitalismo Consciente na Prática. Eu estou aqui com uma pessoa hoje super legal, a gente vai falar de inclusão e eu vou começar diferente esse episódio de hoje. Eu vou pôr ele na tela para ele se apresentar. Danilo, da Divide Consultoria. Que legal bater esse papo com você. Seja muito bem-vindo e eu quero que você se apresente para a gente. Ju, primeiro, obrigado pelo convite de estar dividindo com vocês a experiência desse bate-papo. Estou muito feliz de estar fazendo parte do time do Capitalismo Consciente. Cada vez mais as empresas, as pessoas têm que estar dentro de movimentos assim. É assim que a gente transforma. A brincadeira de eu me apresentar é que, como eu trabalho com diversidade e inclusão, a gente cada vez mais tem feito essa transformação nas empresas de parar de olhar papel, parar de olhar currículo, olhar a vontade, o desejo, o brilho nos olhos das pessoas, que é onde a gente consegue gerar oportunidade. Eu fundei a Divide Consultoria, eu lancei a pesquisa Hábito de Consumo da Pessoa com Deficiente, um canal no YouTube, o Se Liga na Inclusão, sou palestrante, sou consultor, quer dizer, tem muita coisa que me capacita de estar aqui sentado conversando com vocês, mas o que mais me capacita é eu gostar de pessoas. Nós somos seres humanos no final, né, do dia, então somos todos nesse sentido com os mesmos propósitos. Então a gente está aqui para discutir, bater um papo com você, Ju, e vamos dividir conhecimento e experiência. Vamos dividir. Eu estou super feliz que é o nosso primeiro episódio mais a fundo que a gente vai falar de diversidade e inclusão, e é um tema que eu amo também de paixão. Também sou apaixonada por pessoas, e eu estou aqui na expectativa desse bate-papo aqui com você hoje. Então, vamos lá para o nosso bate-bola. Eu acho que, se você puder contar um pouquinho da sua consultoria, primeiro de tudo, depois a gente entra nas perguntas que normalmente eu faço. Fala um pouquinho para a gente o que faz a sua consultoria. Sim, legal. O nosso foco é criar conexões, eu falo para... E conexões dentro das pessoas, que eu costumo dizer, porque a gente só consegue quebrar viés inconsciente ou barreiras atitudinais, a gente pode dar os nomes técnicos que a gente quiser, mas no fundo a gente só consegue fazer com que todos convivam no mesmo ambiente quando a gente consegue colocar um tripé no raciocínio e na consciência das pessoas, que é a liberdade, a responsabilidade e o respeito. Então, nosso trabalho de consultoria desenvolve ambientes inclusivos dentro das empresas. Né? Então, a gente vai lá através de treinamentos, palestras, encontros, vivências, enfim, de ações técnicas de análise de acessibilidade, de recrutamento e seleção, enfim, a gente desenvolve esse ambiente. Há um tempão atrás, né, a gente tinha a diversidade e inclusão caminhando sozinho, e hoje nós estamos dentro do S do ISD, ou nós estamos dentro de propósito, nós estamos dentro de cultura, nós estamos dentro hoje de diversas áreas nas empresas. Então, é uma consultoria que foca o desenvolvimento das pessoas dentro da empresa para quebra de paradigmas e valores, para a construção de ambientes mais psicologicamente seguros, ambientes que a gente consiga produzir, ambientes que a gente consiga respeitar todas as pessoas da maneira que elas vieram para o mercado de trabalho. Sim, que todas merecem, né? Sim, Eu vou ficar com a minha tela bem pequenininha aqui, ó, porque a gente está com a conexão dando umas travadinhas, então acho que quanto menos eu mexer aqui na minha tela, vai ser melhor. Deu para te ouvir super bem, só deu uma congeladinha, mas vamos em frente. Danilo, então, assim, por que você se aproximou aqui? Eu já até imagino a resposta, mas eu quero ouvir de você. Por que você se aproximou aqui do capitalismo consciente, do nosso movimento? Eu acho que essa aproximação ela foi super natural, né? Como eu falei, a minha atuação de consultor dentro das empresas, desenvolvendo programas focados em que as pessoas resignifiquem valores, que as pessoas consigam construir ambientes mais inclusivos, me fez buscar parcerias mais consistentes. E acho que chegar no capitalismo consciente, através de um bate-papo com a Dani Garcia, acho que me potencializou mais ainda no desejo de gerar esse impacto positivo nas relações humanas, né, dentro das empresas, me conectou direto no capitalismo consciente, né? Os princípios do capitalismo consciente, né, de pensar o capitalismo e os negócios de uma maneira muito mais humana, né, de uma maneira muito mais focada em gerar impacto que todos consigam se conectar. Eu acho que foi natural esse processo e me vi conectado rapidamente, e acho que isso foi rápido. Parece que eu faço parte do capitalismo consciente há muito tempo. Então, essa afinidade foi... Encontrou a sua tribo, né? Exatamente. Sabe aquela coisa que parece que eu estou aqui há anos? Né? Então, eu penso assim também, gostoso. Né?
Acontece em alguns bate-papos que eu estou tendo, né, que eu percebo isso. Poxa, mas eu já fazia isso, parece que estava fazendo falta essa tribo, eu me conectar com as pessoas, né? E o quanto essa tribo, ela tem muito hub, né? E ela é Tem. muito conectada, e ela, na hora que você mergulha nos pilares das práticas do capitalismo consciente, a hora que você olha para ele, ela é uma tribo para todos. Acho que isso foi essa conexão, Sim, né? Ela sem não está dúvida. discriminando ninguém. Nós não estamos Sem falando só com dúvida. grandes líderes de empresas, a gente está falando com líderes, e líderes são todos dentro do ambiente de trabalho, né? Sim, com Então, certeza. acho que essa conexão, por isso que eu falo que ela foi muito automática, assim, muito gostosa e prazerosa de estar fazendo parte. Maravilhoso. E se você puder contar para a gente um pouquinho das práticas conscientes que você tem na sua consultoria, né? Alguns cases. A gente tem bastante gente que assiste a gente. Eu gosto sempre de trazer conteúdo inspirador para as pessoas que estão nos assistindo. Então, se puder contar para a gente um pouquinho dos cases, das práticas conscientes, vai ser bem legal. Eu acho que isso é muito legal quando a gente fala das práticas, porque é uma imersão muito que a gente tem que fazer com a gente olhando para dentro da sua empresa, né? Porque é a hora da verdade, a hora que você se olha no espelho e entende de fato qual é a coisa que você tem muito forte, né? E quando eu estava olhando para o capitalismo consciente, entendendo e me aprimorando nele e buscando conhecimento, é uma imersão que você tem que fazer livre dos seus preconceitos, livre de qualquer coisa. Eu acho que é muito assim, é a foto do que é, não é a foto do que você queria que fosse. Né? Então, quando eu olhei para o propósito, quando eu fiz antes mesmo de fazer a autoavaliação, quando eu olhei para o propósito, quando eu comecei a olhar para a parte de que a gente vai falar de cultura consciente, quando a gente fala de liderança, eu acho que pela consultoria, eu acho que eu ia ter alguns ganhos aí, né? Porque até pelo tipo de trabalho que eu faço, até pelo tipo de ação que eu já desenvolvo, eu acho que isso naturalmente ia aparecer como highlights. O que não ia aparecer é uma orientação para stakeholders, porque a consultoria, o trabalho dela é muito mais, né, dentro das empresas, e a gente acaba se relacionando muito pouco com os nossos stakeholders. Então, eu entendo que quando a gente olha para o nosso propósito, a gente começa a fazer esse mergulho profundo e, assim, de acreditar, e acho que, de novo, me conectei demais, porque nós tivemos um terceiro fórum, que comemorou os 10 anos do capitalismo consciente. Você precisa ter muita força no teu propósito para ficar 10 anos batendo nessa tecla e acreditar. Né? Eu estou há 20 e poucos anos batendo numa tecla de diversidade, responsabilidade social empresarial, né? E agora, passado todo esse tempo, a gente vê hoje um discurso muito mais preparado e capacitado dentro dos ambientes de trabalho, dentro dos líderes, dentro dos CEOs, dentro do conselho, dentro da liderança mesmo operacional, a gente consegue ver isso. Então, o propósito me permitiu fazer essa imersão muito profunda dentro da minha consciência, falar, cara, se você não tem um propósito bem definido, você se perde no meio do caminho mesmo, né? Então, o convite até quem estiver aqui escutando a gente querer fazer essa imersão, faça ela, sabe, num papel em branco e comece a escrever e seja sincero com você mesmo, porque acho que esse é o grande ganho, né, de você praticar essa imersão, de conhecer você, de conhecer sua empresa e onde você quer chegar e onde você está. E aí vale isso para a gente pensar, né, se você não tem um propósito muito bem conectado, talvez o seu papel de líder ele não vai acontecer, né? Então, você não vai ter uma liderança na prática, você vai ser uma liderança no papel. Então, é tomar muito cuidado. Eu vejo muito diversity washing onde eu estou. E aqui a gente não quer dar nome para ninguém, mas tudo bem se você não consegue fazer a inclusão de maneira efetiva de tudo que você quer. Mas veja o que você consegue fazer e seja bom no que você consegue fazer, seja honesto com você mesmo. Então, esses princípios de ética, né, de transparência, de novo, eles conectam e parece que eu estou há 100 anos sentado com o capitalismo consciente, praticando esses conceitos. E quando você está conectado com o seu propósito, além das coisas fluírem melhor na sua empresa, flui melhor na sua própria vida, né? Porque você faz tudo com mais alegria, com mais emoção, com mais felicidade, né? É o case que eu falo, não adianta ir no shopping e parar na vaga de idoso ou na vaga de deficiente e no trabalho você querer praticar a inclusão de pessoas com deficiência.
né? Então, assim, né? a gente é reflexo dentro da empresa do que a gente é fora dela, né? Então, uma Sem hora dúvida. isso é desconstruído. Então, a gente vê muito nas empresas ainda esse discurso politicamente correto, com medo de cometer algum erro, mas as empresas engessadas no tema, sabe? As Sim. empresas muitas vezes fazendo coisas que ela não está tendo coragem de se posicionar, e ela está certa até lá em se posicionar naquele momento sobre aquele tema, mas ela tem muitas vezes medo de como se posicionar. Então, você primeiro precisa acreditar no que você está construindo na sua empresa, né? Então, eu acho que o papel hoje dos grandes líderes é até revisitar os seus propósitos relacionados É. ao tema diversidade e inclusão, né? Sim. Então, a hora que você revisita ele, é a hora que você constrói esse novo, e a construção do novo gera aí um super desconforto. Ainda mais Sim. quando a gente olha para estruturas já pré-estabelecidas e bem-sucedidas, né? Então, é desafiador. Não, você olha para as estruturas bem estabelecidas e aí talvez você tenha que mexer um pouco na cultura da empresa, né? O que torna ainda mais desafiador, né? Agora, como é que a gente vai mexer na cultura da empresa se eu só tenho pessoas, Danilos trabalhando lá? Né? Então, aí você não Como? consegue mexer na cultura, você não consegue nem pensar numa cultura nova. Né? Então, as nossas provocações nas empresas é exatamente isso, repense, para você pensar um novo, você precisa ter gente nova, e aí gente nova de diversas culturas, de diversas formas de pensar, de diversas características, diversas religiões, e então, como é que eu posso... E aí por isso que eu provoquei a liberdade, responsabilidade e respeito. Né? Esse tripé ele faz com que a gente consiga, de fato, estruturar isso, porque tudo que está dentro, tudo que você fizer dentro desse triângulo, ele está protegido pela sua... Ele não é explícito, ele é implícito por você não saber. Talvez se você cometa Aham. algum erro, alguma coisa nesse processo, é porque você não sabe e você se capacita para isso. Agora, Sim, tudo sim. que você faz pensando em não fazer, aí ele passa a ser explícito e aí você passa, de fato, a ter o diversity washing, você passa a ter alguns problemas dentro da empresa. E tem que sair um pouquinho da sua zona de conforto também, né? Para você Sim, conseguir sim. mudar, né? Posso dar um exemplo de Por zona de favor, conforto completamente fora do mundo empresarial? Muito legal. Tem pode uma filha falar, de pode 18 anos que falar. começou a namorar. Tem uma filha de 18 anos que começou a namorar e falou assim: papai, eu vou para casa dele primeiro. Falei: não, filha. A regra diz que quem tem que ir primeiro é o menino na casa da menina. E Hum, todas as pessoas que eu conversei, sem exceção, não, ele tem que ir primeiro. Aí uhum. eu olhei para minha esposa e falei assim: qual o motivo que ele tem que vir primeiro? Quem pôs Quem essa, falou isso? quem pôs essa regra? Aí eu falei assim: quer saber? Vai primeiro. Porque não mudou nada na vida de ninguém. Não, né, não ganhamos na Mega Sena, não ficamos milionários, mas também ao mesmo tempo não gerou uma avalanche. Não, ela só foi primeiro na casa dele e ele veio depois. Então, essa quebra dessa cultura que ela é enraizada nas nossas relações, que não nos fazem nem pensar em um exemplo simples de dia a dia, né? É, Imagina é. isso potencializado dentro do ambiente industrial, potencializado numa empresa, como a gente perde detalhes importantes. Quer dizer, a gente, em diversidade e inclusão, tem que questionar exatamente essas construções que foram feitas, por quê? Porque não tinha representatividade nesses locais. Então, Sim, esse exemplo simples mostra isso. e talvez o fato dela ter ido primeiro para a casa dele tenha dado um significado até maior para a relação deles, né? Porque eu me imagino no lugar dela, o quão acolhida ela não deve ter sido pelos pais dele, e que isso é Sim. importante também, não? E o quanto ela se sentiu respeitada nesse momento. Ah, Poxa, eu vou lá primeiro, pai. Eu perguntei, mas ele não vem? Não, pai, eu quero ir primeiro. tudo Filha, tua bem. vontade vai. Então, esse respeito e esse cuidado que a gente tem que olhar para as empresas e por que não dar oportunidade para uma pessoa com deficiência, para um cego no ambiente de trabalho. Mas aqui diz que não pode. Quem disse que não pode? Quem disse Quem que não escreveu pode? que não pode talvez não conhecesse um cego na época. Então, Pois é. e não foi fácil para mim, tá? Então, eu estou dando até esse exemplo que assim, eu resignei mesmo esse valor, que hoje eu chamo de bobo, né? Porque ele é tão simples no sentido de, poxa, por que ela não pode ir? Quantas pessoas estão cometendo isso hoje nas suas atividades profissionais em relação a dar oportunidade para as pessoas que são diferentes dela ou costumes diferentes,
e perdendo grandes oportunidades, né? Grandes oportunidades de Exatamente. crescimento, de resignar. Então, É, é curioso. ampliar a visão é sempre muito importante. Eu gosto de conversar bastante com o time aqui, até pegando aqui o gancho em algumas coisas que você falou, né? A gente faz sempre a mesma coisa, às vezes está no automático, está no inconsciente, né? Então, trazer para o consciente são os nossos hábitos, né? O nosso comportamento está lá dentro do grandão, que é o que manda, é o inconsciente, não é Não tem o como. consciente. E eu sempre falo para o time aqui, ele, mas a gente já tentou, mas a gente já tentou. Aí eu falo, comportamentos iguais geram resultados iguais, né? Está na hora da gente Nada olhar muda. um outro ângulo, né? E testar uma outra forma. Então, essa parte da inclusão, ela vem totalmente de encontro, assim. E essa parte que você falou também, né? De se permitir, né? Por que não mudar a regra? A regra pode ser mudada, né? Contanto que isso tenha respeito. Que é a chave de tudo, né? Não tenha dúvida. Que faça sentido aquilo ser feito. Né? Exatamente. Contanto que aquela mudança faça sentido de acontecer, tem que romper mesmo, a gente tem que romper as barreiras. Danilo, de alguma empresa, assim, se você puder falar algum case que você queira destacar, olha, eu fiz tal coisa em tal empresa, deu super certo. Você acha que dá para contar alguma coisa? Eu acho que eu posso usar esse exemplo. Eu Você é dou. sigiloso, né? A gente sempre trabalha nas empresas, na escola de liderança, ou a gente está dentro de ações customizadas para o time. E é engraçado, né? Todo mundo sempre me pergunta qual é a fórmula da diversidade e da inclusão. Né? Me deixa eu aplicar essa fórmula na minha empresa. E eu falo impossível, porque a empresa é feita de CPFs. CPFs são feitos são construídos por diversas formas de conhecimento. O Cortella já diz uma coisa muito legal, né? O bom senso não vale para um corintiano e para um palmeirense, ele não é igual. Mas o conceito de cidadania, sim, né? Sim. Então, acho que talvez os cases que são muito iguais no sentido de conversa com os times, e aí vai desde BMW que a gente pode falar, e acho que tem muita empresa que de fato permitem esse olhar, o quanto as pessoas precisam entender que isso é simples de ser olhado e feito. Que a diversidade e inclusão não é uma discussão de um tema que, ai meu Deus, o que eu vou fazer com isso? Não, ele é um simples fato de você olhar para o próximo da maneira que você gostaria que olhasse para você. É lindo E isso. entender em alguns momentos o aspecto social que aquela pessoa está inserido. Sim. Então, aqui, meritocracia. A gente vai discutir sobre meritocracia sob diversos olhares. Agora, como é que eu posso dar meritocracia para uma parcela da população que não recebe um nível de educação que permita ele ser competitivo no mercado? Então, a tua empresa não pode falar de meritocracia, a não ser que você tenha uma área de desenvolvimento que você invista em educação e que permita que pessoas que não são beneficiadas desse estudo entrem por essa porta e sejam beneficiadas. A gente conta no dedo as empresas que conseguem fazer isso, porque não é o papel dela formar. O papel dela é... Então, a grande discussão nas empresas é diminuir o discurso da meritocracia e olhar mais para o discurso do painel social que a diversidade é composta. E aí, nesse momento, eu vou ter KPIs que não vão performar conforme eles deveriam performar na inclusão de uma pessoa que teoricamente não tem deficiência, por exemplo. Ou vão performar até melhor. Então, depende muito de a empresa ter a maturidade de falar assim, tá bom, a minha empresa permite que eu faça inclusão de pessoas com deficiência, de todas as deficiências, um exemplo. Tá. Não, ela permite que eu consiga incluir cego, eu não tenho software de leitura. Ela não permite que eu inclua pessoas com deficiência física severa, porque eu não sou acessível, eu não tenho banheiro acessível, eu não tenho, enfim, escada, eu não tenho elevador. Então, primeiro, faz esse exercício de entender quem você consegue colocar. É a tua primeira lição. Legal. Aí você vai entender o painel social que essas pessoas estão inseridas. Eu não estou falando o painel social da pessoa na tua empresa, na sociedade. Entende esses gaps, entende se sua empresa consegue apoiar esses gaps para que ele possa performar lá na frente. E aí a gente consegue ter cases de transformação. A gente incluiu uma época,
a turma com síndrome de Down, na American Express, antes de ser vendida para o Bradesco. Acho que esses 2 cases são muito legais. Eu sei que o nosso tempo está curto, mas vale a pena esse case. Pode falar, a gente estende. Thaís trabalhava na área de prospecção, a gente é a mesma geração, lembra a Vejinha que tinha os estabelecimentos que... Ela trabalhava na área de prospecção, a gente colocou ela para trabalhar na área de prospecção da American Express para ela poder listar quem são as empresas que tinham o cartão, a bandeira. Passado um mês, o gerente nos chamou e falou, poxa, a Thaís não está performando conforme a gente combinou. Ué, mas ela não está listando o que você pediu? Ela não está pondo os nomes das empresas? Tá, Danilo. Então, o que você pediu para ela? Me textualiza o que você pediu para ela fazer. Danilo, eu pedi para ela colocar o nome das empresas que tem a Mex e na outra lista o nome das que não tem. Então, tá certo, ela fez o que você pediu. Danilo, mas para qualquer pessoa, o nome implica em telefone, e-mail, endereço, CEP. Eu falei, para qualquer pessoa que não tenha um comprometimento cognitivo e que não foi treinada para isso. Pediu o nome, ela pegou o nome. O gestor aprendeu a ser mais objetivo com o time. Então ele passou a ser melhor com o time também, porque ele passou a ser mais objetivo no que ele pedia. Né? De repente ele pedia uma coisa, o time imaginava demorava um tempo absurdo e ele queria uma coisinha simples. E se ele queria uma coisa maior... Então, assim, eu gosto muito de falar da inclusão das pessoas com síndrome de Down no ambiente de trabalho, que eu acho que a inclusão desse tipo de pessoa resignifica muito valor para quem trabalha junto. Sim. Porque são diversos benefícios que tem, mas o principal é você olhar alguém com brilho nos olhos querendo trabalhar que nem você. Sim. Sabe? E que tem os mesmos desejos e vontades que nem a gente, né? E que também tomar puxão de orelha como a gente toma. Então, eu saio um pouco do romantizar a inclusão para entrar na prática e falar, seja objetivo. Né? A Mex foi vendida, o Bradesco mudou, eles foram junto, ela foi junto, a família mudou para morar próximo ao Bradesco, porque ele adorava, ela fazia as melhores planilhas, porque ela foi capacitada para isso. Ela tinha lá a regra, a disciplina dela. Claro que tem coisas engraçadas que a gente pode contar no começo, mas eu não gosto muitas vezes de trazer, porque a gente acaba infantilizando a inclusão da pessoa com síndrome de Down, e não devemos infantilizar, são profissionais que também devem trabalhar e performar como qualquer outro na empresa. Então, acho que esse é um case super esclarecedor que dá para fazer, precisa vontade, precisa uma humildade muito grande de quem está junto, de falar, cara, como é que eu me conecto, como é que eu construo uma relação de confiança, uma relação de performance desses profissionais, porque o resultado vai acontecer. Tá aqui é um exemplo clássico. Então, eu não aceito falar que não dá, que não tem, que eu não encontro. Não, você não quer. É diferente. Você não Exatamente. Não fazer a inclusão. E tem um monte, hein? E tem um monte. Com Dorina Novillo fala uma coisa muito legal. A inclusão é uma via de 2 mãos. Então, se você não quer, você vai achar um monte de motivo. Você vai procurar em vias que você não vai ter aí diversas. Então, tirando o romantismo, dá para fazer muita coisa legal na diversidade e inclusão. Que legal. Bom, eu queria pedir mais uma coisinha ainda. A gente está apertadinho aqui no tempo, mas eu queria que você falasse, por favor, um pouco do teu conteúdo no canal, o programa que você tem aqui no YouTube. Quero deixar aqui embaixo para as pessoas assistirem também, pode? Pode, claro que pode. A gente lançou esse canal na época da pandemia. Eu senti muito as empresas na época da pandemia parando todos os contratos, todos os processos, e de fato a gente teve uma demissão muito grande das pessoas com deficiência nessa época. Também estavam sendo demitidas, não estavam entrando na MP 936, não, estavam sendo desligadas, aproveitaram esse momento, então foi um momento muito forte negativamente. Sim. E a gente resolveu montar o Se Liga na Inclusão com o objetivo assim. Eu trabalho há mais de 20 anos com diversidade e inclusão, falando as mesmas coisas. E a gente quer gerar informação de conteúdo de qualidade. De que maneira? Objetivo e leve, como o nosso bate-papo aqui. Então, a gente começou a entrevistar pessoas que têm filhos em situação que podem inspirar outras mães e pais a enfrentarem os desafios que eles estão tendo. O caso da Sandra e do João, que é um exemplo lindo de casal. A gente entrevistou o Lucas, um professor do Instituto Singularidades, um cara genial.
Então a gente teve muita experiência que a gente tem um conteúdo legal lá dentro para que as pessoas consigam resignar valor com informação sem... como é que eu vou te falar? Ela é o que é. A gente levou a informação objetiva, sendo o que é. Daquela maneira. Desmistificando. Desmistificando. Simples assim. Cara, também tem felicidade aqui. Ao contrário, tem muita felicidade e amor na diversidade e inclusão. Não é. A gente está muito acostumado a ver o assistencialismo, né? A gente está muito acostumado a ligar a transexualidade à promiscuidade. Cultural, então, a gente tem que quebrar essas coisas antigas que foram feitas. Né? Não cabe mais, né? Não cabe mais. No mundo de hoje... Você consegue entender a conexão capitalismo consciente foi imediata? Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Então, assim, isso conectou, parece um imã, colou, os dois polos. Colou. Ai, Danilo, divertido. Olha, eu tô adorando por mim, eu ficava aqui com você mais uma meia hora fácil, porque eu adoro essas histórias, tem algumas histórias aqui para falar também, mas eu vou te contar aqui fora do ar, deixar o pessoal... Vamos fazer o episódio 2, aqui também, super legal, tive um Down na família, não tenho mais, e é muito amor que existe, né? É muito amor. Infelizmente, não tenho mais essa pessoa aqui, mas é muito amor que vem do Down pra gente. É muita lição que a gente ganha deles. Muita lição de vida. Maravilhoso. Mas eu quero que eu tive o prazer de ser superintendente de uma ONG que atuava, então, assim, a hora que a gente consegue mostrar o verdadeiro valor desse ser humano, quem consegue se conectar... É isso. Aprende muito. Quem não consegue, tem processo ainda para passar na vida. E vai aprender um dia, com certeza. Ou a gente aprendeu na dor ou no amor, né? De alguma forma a gente aprende. Assiste a nossa entrevista, assiste o Se Liga na Inclusão, tá cheio de hoje influencer super legal tratando o tema, tem muita gente hoje, tem muito o YouTube gente tem legal. Muito conteúdo, né? O YouTube tem muita gente legal. Muito legal. Tem muita Danilo, gratidão enorme por você ter dividido essa parte da sua tarde chuvosa, que eu estou em São Paulo hoje, no dia da gravação, está chovendo, não sei onde você está exatamente, está chovendo aí? São Paulo chovendo também, também. Muito obrigada, então, por ter dividido essa tarde chuvosa aqui comigo. Combinado, Ju. Com todo mundo que está aqui nos assistindo, a gente vem crescendo a cada dia de audiência aqui no YouTube, e é uma honra para mim poder apresentar aqui os episódios do Capitalismo Consciente na Prática. Obrigada. Eu que te agradeço o bate-papo, até a próxima. Fica aqui do ladinho, não sai não que eu vou encerrar e você fica aqui comigo. E você que está assistindo a gente, olha só, não conhece ainda o movimento Capitalismo Consciente, é uma ótima oportunidade de você chegar e ficar. Toda associação aqui de pessoa física, a gente tem desde a categoria gratuita. Então, é só você entrar no nosso site, você vai se associar gratuitamente, vai ter acesso a inúmeros conteúdos que a gente produz aqui toda semana com essa intenção, né, com esse objetivo de ampliar a consciência das pessoas. E você, como empresa, pode nos apoiar também aqui no movimento, se associando nas diversas categorias que a gente tem. Aqui eu vou deixar os links aqui embaixo no site, tem todas as informações lá, e qualquer coisa a gente está por aqui. Danilo, de novo, um beijo e até a próxima. Posso fazer uma brincadeira? Lógico. Seja consciente, se filie ao capitalismo consciente. Adorei. Vou começar a usar agora em todos. Um beijo, obrigado. Obrigada eu, tchau, tchau.